Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E eu quero te perguntar uma coisa: você sabe em que fase da corrida você está? Qual é a sua colocação nessa corrida aí como profissional de refrigeração? Quero te mostrar um vídeo antes da gente continuar, só para ilustrar. Foi por causa desse vídeo que eu resolvi fazer esse nosso vídeo aqui. Dá uma olhada só. É aqui, vamos lá, deixa eu soltar. Presta atenção. O camarada tá lá na frente de boa e começa a comemorar. O outro vem por fora e passa. Dá uma olhada só. Ó. Então, olha, o cara fica desolado, o cara se joga na parede e fica desolado. Bom, o que isso tem a ver com refrigeração? É o seguinte, a refrigeração, a refrigeração, ela tem fases também, toda profissão na realidade, mas como a nossa falar sobre refrigeração, a nossa tem fases. E é muito interessante quando a gente entende em que fase a gente está. Tá certo? Então o assunto de hoje é esse. Em que fase da corrida você está? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, por exemplo, você está começando na refrigeração, você está aprendendo agora, então a gente vai chamar essa fase da corrida fase de aprendizado, certo? Fase de aprendizado, como o próprio nome diz, você ainda não sabe muita coisa, você já sabe alguma coisa, tá certo? E esse momento ele é um pouco perigoso, porque às vezes o camarada ele não entende que se trata de uma corrida, certo? E uma corrida, ela tem várias etapas. Tem corrida longa, em que se o corredor começa a sair muito rápido, ele se cansa no meio do caminho e ele não chega até o final. Tem corrida que é mais curta, que ele vai imprimir uma velocidade maior. Então você tem que entender em que fase. E o aprendizado é justamente isso, é o treinamento. Você ainda não está correndo, você está treinando, mas já faz parte do resultado final que você vai estar lá na frente. Então o aprendizado é o treinamento. E tem muita gente que cria muita expectativa, porque eu sei, a refrigeração é uma área que paga bem. Paga muito bem, principalmente se você trabalhar por conta própria. Como funcionário, paga bem também, tá? Teve uma época que eu trabalhei como funcionário em uma autorizada e foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro, só que acaba ficando meio estagnado. Foi bom, porque eu ganhei experiência. Foi ruim, porque eu larguei de mão um pouco o crescimento da minha própria assistência, tá? Mas fez parte do profissional que eu sou hoje. Ok? Então, o camarada ele cria na cabeça dele que a refrigeração dá dinheiro e de fato dá dinheiro, principalmente se ele souber trabalhar direito. A gente tem vários vídeos falando sobre isso, sobre cobrar direito, fazer um orçamento certo? Não é o intuito agora desse vídeo. Talvez aí no meio do vídeo a gente fale alguma coisa sobre isso, mas não é o intuito. Na hora que o cara está nessa fase de aprendizado, de treinamento, não é o momento dele ganhar dinheiro, é o momento dele investir. Investir em treinamento, certo? Ó, o Portal Refrigeração está aí para isso, para você aprender. Investir em ferramentas, correto? E aprender. Aprender ser mentorado por alguém, certo? E tipo assim, você trabalhar até sem ganhar nada. Como assim trabalhar sem ganhar nada? Você tem que ter na mente, você está aprendendo, correto? Então, uma boa forma de aprender é você começar a arrumar geladeira para os seus parentes, de repente, a preço de custo. Você paga só pelas peças, só pelas despesas. Sua mão de obra você faz de graça. Você está ajudando o seu parente, então está ganhando a moral lá com a família, tá certo? Embora que às vezes... Bom, não vamos falar de família agora, senão dá confusão. Está ganhando uma moralzinha com a família e está aprendendo, certo? Sem pressão, porque o seu parente, ele sabe que você está aprendendo, não vai ficar te pressionando, ok?
Mesma coisa vale, por exemplo, para vizinhos. Por isso é legal você ser um vizinho legal e que os outros vizinhos vão apoiar. De vez em quando aparece um aluno aqui para mim também, comigo, né? E que ele fala: olha, tem um vizinho aqui que ele ficou sabendo que eu estava estudando refrigeração e ele me deu uma geladeira usada aqui para me treinar. Legal, o cara é um bom vizinho. Então, o momento de aprendizado é esse: é o momento em que necessariamente você não vai ganhar dinheiro, certo? Dá até para ganhar, mas não é o foco. Agora ganhar dinheiro. O foco agora é você crescer, é você aprender, saber o que está fazendo. Correto? Então, essa é uma fase da corrida, que começa antes da corrida em si, que é a fase do treinamento, a fase do aprendizado. Beleza? Outra fase, né, depois do aprendizado, já é do ganho inicial. Certo? Você não vai começar ganhando muito, tá? Não vai começar ganhando muito. Por quê? Porque você ainda não tem uma clientela. As pessoas ainda não sabem que você conserta a geladeira. As pessoas ainda não sabem que você é competente. Então você vai ter que buscar o seu lugar ao sol. Como a gente está usando aqui a metáfora das corridas, eu não sei se você já viu a corrida de São Silvestre, por exemplo. Todo fim do ano, né, a Rede Globo transmite a corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro. E lá tem 3 blocos na corrida de São Silvestre. Tem os corredores profissionais, o cara que às vezes veio de outros países para participar. Normalmente ele é um camarada campeão mesmo, já está acostumado a ganhar, certo? Não tem que provar nada para ninguém. Tem o segundo grupo, que é daqueles que já são atletas, mas ainda não tem nome, certo? Estão começando. E tem o povão lá no fundo, milhares e milhares lá no fundo que não tem a menor chance. Tá legal? Então essa fase do ganho inicial é justamente assim. Você não vai correr naquele bloco da frente da São Silvestre. Você não vai estar entre os melhores profissionais de refrigeração, mas você vai estar disputando. Então você não, ao invés de você entrar logo na São Silvestre, você vai entrar em outras corridas lá da sua cidade, né, do seu estado, e aí você vai ganhando, você vai juntando ali as medalhas e você consegue se aproximar ali daqueles que vão na frente. É a mesma coisa. Então, essa fase de ganho inicial na refrigeração é aquele momento em que você não vai cobrar muito caro, tá certo? Você vai ganhar os clientes, você vai começar a espalhar, certo? Sabe, os mesmos vizinhos que você arrumava na faixa, ele pagava só as despesas mesmo, certo? Só o gás, certo? A mão de obra sai de graça. Esse mesmo vizinho, ele vai começar a te indicar. Só que agora, nessas indicações, não é mais de graça. Você já ganhou um pouco de experiência, você já está podendo, já sabe o que está fazendo, não tem muita experiência, mas já não é mais um iniciante, tá certo? E aí você começa a formar a sua carteira, certo? Nesse momento é muito importante porque o dinheiro ele vai começar a entrar. E nesse momento você tem que ter a cabeça no lugar, porque é muito comum, certo? Esses dias mesmo, foi ontem na live, ontem eu fiz uma live e alguém colocou assim para mim. Deixa eu pegar o print para você não pensar que eu vou só pausar aqui, mas já vou voltar com o print aqui para você ver o que esse aluno meu falou. Bem, eu encontrei o depoimento aqui, vamos dar uma olhada? Vou colocar aqui a telinha do meu computador. Ó, aqui, ó. Eu tirei um print porque ficou muito legal, ó. É Guilherme Azenha, 35. Ele é meu aluno, vai. Professor, seu curso me tirou da CLT. Era o meu sonho sair. Hoje em dia, no mês que tenho menos serviço, tiro mais do que qualquer emprego que já trabalhei. Obrigado, Portal Refrigeração, o curso de vocês é demais. Beleza? Aí eu tirei um print desse depoimento. Aconteceu na live de ontem, o Guilherme Azenha, aluno aqui do Portal Refrigeração. Um dos 5.000 alunos do Portal Refrigeração. Então é isso. O Guilherme, ele está naquela fase que eu falei para vocês de ganho inicial, mas ele já está ganhando. Certo? Ganhando mais do que ganhava em qualquer outro emprego que ele teve. Só que isso daí vai escalonar, tá certo? Vai aumentar,
certo? Porque a tendência é essa. Vai chegar um momento em que ele vai ter que dispensar alguns serviços ou contratar alguém para trabalhar com ele, certo? Aí ele já passou para outra fase. Então, essa fase de ganho inicial é o momento em que você é, já dá aquela respirada, porque o dinheiro está entrando. Só que esse dinheiro está entrando, mas ele não é todo para você gastar de qualquer jeito. Esse dinheiro que está entrando, ele é para você passar para outra fase que chama fase de estruturação. Lembra? Eu falei para você em que fase da corrida você está. Nesse momento você vai passar agora para a fase de estruturação. Fase de estruturação é o seguinte, o dinheiro está entrando e às vezes, quem está acostumado às vezes a trabalhar, às vezes por um salário mínimo ou até 2 salários mínimos, que começa a ver o dinheiro entrando, às vezes fala, agora é a hora de eu realizar meus sonhos. Não. Aí você vai fazer igual o cara que começa a comemorar antes de cruzar a linha de chegada. Agora é o momento de você estruturar, de você investir de fato em boas ferramentas, investir de fato num carro bom, certo? Que não vai te deixar na mão. Eu sei do que eu estou falando, eu já passei sufoco. Eu estou em São Paulo e eu só consegui atender aqui o meu bairro, certo? O entorno aqui do meu bairro, porque eu tinha um carro que não era confiável. A gente saía com ele e não sabia se ele chegava. Ele parava no meio do caminho, ele tinha problemas, tá? Então, começamos a trabalhar forte. Então, ao invés de chegar e começar a gastar, e o pessoal tem muito disso, né? Começar a gastar, às vezes, com coisas boas que a gente quer, tem desejo de ter. Quem não tem? Quem não quer ter coisas boas? Só que tudo tem um momento. Então, a gente colocou o foco assim, olha, a gente precisa de um carro melhor para poder alcançar outros bairros, porque o meu bairro tem muita concorrência. Tem muita concorrência. E tem bairros aqui em São Paulo, bairros mais nobres, em que não tem profissionais que atendem aquele lugar. E é justamente onde ganha mais dinheiro. Então a gente, ao invés de gastar, a gente preferiu estruturar um pouco mais. Vamos investir num carro bom? A gente foi lá. Não foi um carrão mas era um carro que já dava para. Na época, foi um Golzinho 95. Já era aquele Golzinho redondinho, já era muito melhor que o outro que a gente tinha. A gente tinha um Gol daquele, a gente chamava de Gol de batedeira, é um Gol resfriado a ar. E ele tinha um problema crônico que qualquer chuvinha, qualquer garoa, o bicho já começava a engasgar. Certo? Aí a gente conseguiu investir num carro melhorzinho. Mais tarde conseguimos outro. Chegamos em comprar carro zero, já tive Montana zero e tal, porque aí o negócio vai. Então, no começo, nessa fase de estruturação, é a fase onde você vai chegar e montar mesmo o seu negócio. Entendeu? Um carro bom. Você vai investir, por exemplo, em alguns anúncios, propagandas, tá certo? Tem como fazer propaganda no Google, tem como você fazer propaganda no Facebook, por exemplo. E aí você vai estruturar o seu negócio. Formalizar também o seu negócio. Eu conheço muito profissional já velho, 20, 30 anos de profissão, que nunca se formalizou e acaba perdendo dinheiro. Sabia que uma das fontes que dá mais dinheiro na minha assistência técnica é atendimento comercial, certo? Por exemplo, shopping center a gente atende, sabe? Restaurante, lanchonete, shopping center, tem muito, muito mesmo. Clientes assim. Redes de lanchonetes a gente atende. Eu já atendi Spoleto, aquela rede de fast food, já atendi aquele do café. Meu Deus, esqueci agora. A Casa do Pão de Queijo, já atendi. Muita empresa assim. Por quê? Porque eu me formalizei, criei um CNPJ. Então é o momento de estruturar. Quando você estrutura legal, a coisa começa a funcionar sozinha, praticamente, sabe? Sem terror, certo? E sempre poupando, sempre que sobra um dinheirinho, não precisa gastar tudo. Por exemplo, quando chegou a pandemia em 2020, que chegou aquela história, olha, vamos ter que ficar em casa, não sei o quê. No começo, eu achei até, não boa a pandemia, mas eu achei até bom poder tirar umas férias, né? Falou, vai ficar aí uns 3 meses parado. E a gente tinha uma poupança, certo? A gente não gastava tudo, ia guardando um pouquinho. Uns 3 meses dá para ficar tranquilo em casa.
Só que depois a gente viu, ficou quase 2 anos. Aí a gente teve que trabalhar mesmo, não teve jeito. Mas você fica mais tranquilo com as coisas, entendeu? Quando você se estrutura bem. E aí chega um momento, então você não pode comemorar antes, igual o cara do vídeo, sair comemorando. Não, primeira fase do aprendizado, fase do ganho inicial. Você tem que passar por todas essas fases. Fase da estrutura, certo? Da estruturação. Para aí sim você chegar na fase da colheita. Aí vai chegar uma hora, eu já estou na fase da colheita, certo? Por exemplo, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de sábado, domingo, feriado, de madrugada, até pouco tempo eu ainda trabalhava, eu tinha uns atendimentos que eu fazia no aeroporto e lá a gente só podia trabalhar de madrugada. Aí chegou uma hora e falei, não, tá bom já deu, já chegamos na fase de começar a colher o que a gente plantou, certo? É o momento que eu estou vivendo. Essa fase é depois que você passa a linha de chegada, entendeu? Ali é a hora de você comemorar, lógico, você não vai parar de trabalhar. A metáfora, ela funciona, por exemplo, o corredor que ele ganhou, certo? A corrida que a gente mostrou. Ele ganha, lá ele comemora, lá ele põe a medalha no pescoço, sai para jantar depois da corrida. Mas sabe o que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai começar a treinar tudo de novo, tá certo? Então, vamos lá. Mas chega a hora. Hoje eu não trabalho, mas nem de sábado, nem domingo, nem de madrugada. A gente tem horário, certo? Horário comercial, a gente trabalha. Tiver um feriado prolongado, pego a patroa e a gente vai dar uma volta, certo? Para um litoral, para uma coisa assim, para relaxar um pouco. Já cheguei nessa fase, tá bom? Você já chegou? Se chegou, ok. Se não chegou, você precisa chegar, certo? Para poder desfrutar isso daí. Bom, deixa eu dar um recado para vocês. Eu já volto aqui. Só um segundo. Fiz seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, voltei, tá? Eu tinha que fazer esse convite, certo? Tanto você que está na fase inicial da sua corrida, como você que já tá lá, quase chegando, mas quer se desenvolver aí profissionalmente, vem estudar no portal. Legal? E aí? Que fase da corrida você está? Legal? Bom, deixa eu dar só mais um recado para vocês, que é o seguinte, a gente está com um grupo de ofertas no WhatsApp, tá? Grupo de ofertas de ferramentas de refrigeração, de máquina de lavar. Então, a gente tem uma parceria com o Mercado Livre e o Mercado Livre tem disponibilizado para nós cupons de desconto. Então, todo dia de manhã, pelo menos segunda a sexta, a gente costuma entrar esses cupons e a gente disponibiliza lá para o pessoal do grupo. Tá bom? Hoje, por exemplo, teve um cupom de 15%. Bem legal, né? Você chegar, compra a ferramenta, que é uma ferramenta que eu já pesquiso bastante, trago as melhores ferramentas de custo-benefício, e aí a gente ainda aplicando esse cupom sai mais barato. Eu tenho o link na descrição para quem quer participar desse grupo de ofertas. Tá legal? Então, normalmente eu coloco ofertas de segunda a sexta-feira, período da manhã. Aí você tem que ser rápido no gatilho, porque acaba rápido esse cupom, tá bom? Às vezes dura menos de meia hora o cupom, então você tem que estar atento. Já fica a dica para vocês que já fazem parte do grupo, depois ficar reclamando comigo,
o cupom já acabou. Acabou porque você foi lento. Eu ia falar lerdo. Não, lerdo não. Você moscou, tá certo? A gente quando tá pescando, né, que o peixe vem, dá aquela mordidinha lá e você não fisga, você moscou. Então não mosca não, tá bom? Opa, deixa eu aproveitar que tá aparecendo aqui a Braswell. Ah, o link do grupo tá aqui embaixo na descrição. Vem fazer parte desse grupo. Já tá no segundo grupo. O primeiro encheu, já estamos no segundo, daqui a pouco enche, tem muita gente aí aproveitando. E quanto mais gente, mais o cupom vai acabar rápido. Então, seja ligeiro, tá bom? Vamos lá, Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício, sabe? Ferramentas como engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Certo? Quer conhecer? Entra no site samatec.com.br, vai na aba Elite e dá uma olhada lá, tá bom? Nessas ferramentas. Michande Gases Industriais, tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçarico, certo? Tá em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto na Michande, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outro lugar do Brasil, não tem problema, chama no WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Tá legal? Varejo com preço de atacado. É um diferencial. E eles estão com um cupom de 10%. 10%. Se você entrar lá, pode entrar no site, dá para comprar direto no site, dá para comprar com o vendedor pelo botãozinho do WhatsApp. Clica lá, fala com o vendedor e coloca o cupom PORTAL 10. Portal 10. 10% de desconto em todo o site. Então já era muito barato, com 10%, meu amigo, não precisa nem falar. Cares Frio, tá? Ah, e tem tudo sobre tecnologia inverter, tá? Ele já tem os compressores da Embraco, todos, compressores, inversores, e tem um vendedor lá que te orienta qual compressor certo para colocar nessa bagaça aí que você está mexendo. Valeu? Pessoal, forte abraço, até a próxima. Ah, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa moral pro tio, tá bom? Tchau!